para falar sobre roteiro de sucesso com você, que vale para todas as áreas da vida, porque talvez você pense assim, mas eu não tenho grandes pretensões, me sinto realizado na minha carreira, nas minhas finanças. Ora, mas certamente você tem sonhos, certamente você tem projetos pessoais. É claro que a maioria de nós ainda tem muito a galgar na vida. Alcançar patamares, alcançar novas alegrias na nossa carreira, no exercício daquilo que nós nos dispomos a fazer todo dia. Porque muita gente, aliás, a maioria de nós, deseja vencer nessas áreas da vida que eu sempre pontuo, não é? Carreira, finanças, relacionamentos. Mas qual que é o passo a passo? Claro que quando eu falo em passo a passo, eu não estou dizendo que tem uma receita de bolo para isso. Uma fórmula mágica. Se houvesse uma fórmula mágica, gente, nenhum de nós estaria aqui buscando isso hoje ainda. Essa fórmula já estaria disponível e nós já estaríamos todos cientes dela. Não há mágica nesse sentido. Agora, quando a gente fala de roteiro, a gente está falando de passos que nós entendemos que precisamos dar na direção de onde nós queremos chegar. Para falar sobre esse roteiro de sucesso, eu vou fazer para você 5 perguntas hoje, que eu não posso responder por você. Por isso, e de novo, não se trata de uma fórmula, de uma receita de bolo, mas de um caminho. O roteiro é aquilo que a gente usa para fazer um caminho. Estar de posse do roteiro não faz com que a gente trilhe o caminho. Uma coisa, como diria o velho Morfeu do filme Matrix, uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é trilhá-lo. Uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é trilhá-lo. Então eu vou oferecer aqui um caminho de reflexão, de conduta, decisões, mas é você quem vai definir quais são os passos específicos, práticos dessa sua trajetória. Então, 5 perguntas que eu vou fazer para você. Primeira pergunta que eu quero fazer para você começar a escrever hoje o seu roteiro de sucesso. No que você é bom? No que você é boa? O que é que você sabe fazer bem? Se você tiver dificuldade de responder essa pergunta, eu até permito, se posso falar assim, que você responda uma pergunta substitutiva. Do que você gosta? O que eu quero com essa pergunta é levar você a se perguntar que tipo de semente Deus semeou no seu coração. Porque Deus, ao longo da nossa trajetória, nos abençoa de várias maneiras, com várias coisas diferentes. Dentre elas, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá uma vocação. Por que muitas pessoas ainda não estão escrevendo uma história de sucesso? Porque elas estão forçando a barra na direção de serem quem elas não são. De fazerem aquilo que elas não foram talhadas para fazer. De responder a uma vocação que não é a vocação com a qual elas foram vocacionadas. Sabe, a chave de fenda pode desejar muito ser martelo e até pode, em algum momento, dar as suas cacetadas, mas ela vai se realizar plenamente e sempre como chave de fenda. Como martelo, ela será medíocre e perderá de lavada para qualquer martelo razoável. Mas como chave de fenda, no parafuso certo, ela será extraordinária, espetacular. Então, assim, quando eu pergunto no que é que eu sou bom, e se eu estiver tão perdido na vida que essa pergunta fique muito difícil, eu pelo menos considere a pergunta do que é que eu gosto, eu já começo a tentar olhar para aquilo que ao longo da minha vida me acompanha como espaço de uma realização prazerosa e facilitada pelos recursos que Deus me deu. Porque vamos lá,
Quando a Bíblia diz que Deus pode dar o dom de ensino para uma pessoa, isso não quer dizer que só quem tem dom de ensino pode ensinar. Tem muito ímpio que ensina e que ensina bem pra caramba, que não tem o dom espiritual do ensino. Mas quando uma pessoa tem o dom do ensino, ensinar para ela é mais do que um exercício de uma atividade importante. É um prazer, é uma satisfação, é uma realização e é algo que ela vive como uma experiência de milagre. Entendeu? Quando uma pessoa tem um dom espiritual, o exercício daquele dom é algo que a pessoa vive como uma experiência de milagre. Flui. É uma bênção. A própria pessoa sente que nesses momentos é como se Deus pusesse a mão sobre ela e a impulsionasse. Segunda pergunta. Como você pode melhorar naquilo que você faz bem? Porque aí você respondeu, eu sou bom nisso, eu sei fazer bem isso, eu gosto disso. Beleza, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que você pode fazer isso melhor? Eu vou estudar mais isso. Eu vou estudar mais isso. Eu vou me dedicar a entender melhor isso. Porque eu sei fazer, eu sou bom nisso, mas eu posso ser melhor nisso. Por quê? Porque eu sou bom, eu gosto, é uma coisa que eu posso me dedicar. Isso pode ser um caminho de vitória na minha vida. Mas eu não sou perfeito nisso. Eu preciso aprender, eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar, eu preciso aperfeiçoar. E como que a gente faz isso? Estudando, lendo, conversando com pessoas. Terceira pergunta, que eu quero que você responda a partir dessa live de hoje. O que fará de você raro ou rara? Aquilo que funciona na vida como um diferencial, como algo único. Frase que eu insisto já há anos. O mundo não valorizará o que você vier a fazer pela importância daquilo que você vier a fazer. O mundo valorizará o que você vier a fazer pelo modo raro e único com que você fizer o que vier a fazer. O que isso significa? Significa que o mundo não te valorizará porque você cuida de crianças ou de idosos. O mundo te valorizará se você for um extraordinário cuidador de crianças e de idosos. Eu conheço cuidador de criança que não ganha nada por mês e ainda fica reclamando que tem que cuidar de um monte de criança e não ganha nada. E conheço cuidador de criança que ganha uma fortuna. Sabe por quê? Porque cuida com amor, com paixão, de forma rara, tem a confiança dos pais, é requisitado, demandado, escreve livro, dá entrevista sobre isso, faz coach nessa área. Entendeu? A pessoa rara, ela multiplica as suas possibilidades. Multiplica. Agora, a pessoa medíocre, ela fica esperando que alguém dê valor para aquilo que ela faz há 20 anos do mesmo jeito, mediocremente. Não vai rolar. Desculpa te falar isso, mas não vai rolar. Então, para você começar a escrever hoje uma história de sucesso, você tem que perguntar como você pode se tornar uma pessoa rara. Quarta pergunta. Qual o seu plano para desenvolver isso? É a quarta pergunta. Qual o seu plano para desenvolver esse roteiro? Qual é o roteiro? Porque quando eu falo de um roteiro, não precisa ser um passo a passo tão pormenorizado que você não sai nem do primeiro passo. Um bom roteiro de sucesso, às vezes, tem 5 passos, 4 passos, 3 passos. Também não é para fazer de qualquer jeito. E a quinta pergunta, finalmente. O que impede você de começar agora? O que impede você de começar agora? Então, são 5 perguntas. O que impede você de começar agora? Por quê? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente começa a implementar na hora. Não quer dizer que você vai varar à noite, nada disso, e nem que vai deixar de fazer alguma coisa importante que você tem para fazer. Você combinou de brincar com seu filho? Vai brincar com seu filho, isso é importantíssimo. Você vai namorar o cônjuge? Vai namorar o cônjuge. Você vai sair, você vai assistir uma série,
você vai fazer uma leitura, não tem problema. Mas veja, hoje, você já pode pegar seu celular e anotar 2, 3 coisinhas ali que vão funcionar como diretrizes. Porque assim, ó, de verdade, gente, amanhã, o que nós estamos conversando aqui já esfriou na sua vida. Eu vou dar um exemplo da Bíblia, para você não achar que eu estou falando só de coisa motivacional. Eu estou falando de coisas espirituais. Lembra quando 2 discípulos estão seguindo em Lucas capítulo 24, a caminho de Emaús, e Jesus aparece para conversar com eles? Lembra desse texto? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas esses 2 discípulos não sabiam ainda disso. Eles só sabiam que Jesus tinha morrido. Então eles estão a caminho de Emaús, talvez a cidade onde eles moravam, talvez para retomarem a vida velha que eles tinham antes de seguirem Jesus. E Jesus, no caminho, se aproxima deles e começa a andar com eles e conversar com eles. E eles conversam sobre muitas coisas. Aqueles homens estão bastante tristes, não reconhecem que é Jesus andando com eles. Depois você lê Lucas 24, você vai entender o contexto todo. E aí, finalmente, eles chegam em casa e convidam Jesus para ficar. Eles ainda não reconhecem Jesus. Eles fizeram uma viagem a caminho de Emaús, chegaram, entraram em casa, convidaram Jesus para ficar e foram comer alguma coisa. Quando foram comer alguma coisa, Jesus deu graças e partiu o pão. Nesse momento, eles reconheceram Jesus. E aí, Jesus desapareceu de diante dos olhos deles. Você já vai entender onde eu quero chegar. E aí eles olharam um para o outro e disseram assim: não nos queimava o coração enquanto no caminho ele nos falava das Escrituras? Ou seja, puxa, como é que a gente não percebeu que era ele? O nosso coração estava pegando fogo. E aí o texto diz o que eu queria chegar aqui para dizer para você. Imediatamente, eles voltaram para Jerusalém para avisar os outros que Jesus lhes tinha aparecido no caminho. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente tem que fazer com o coração quente. Com entusiasmo. Entusiasmo. Percebe?